Deus, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Neste momento eu gostaria de compartilhar com você uma palavra do coração de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2. Iremos ler do verso 1 ao verso 13. Deixe que o Senhor fale contigo neste momento e que a sua vida seja, por meio desta palavra, completamente abençoada no nome de Jesus. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos em eles mesmos? E se perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Nós encontramos uma advertência do Senhor através do profeta de Jeremias para o seu povo. No capítulo 2, que fizemos a leitura, esses 13 versos, percebemos um chamado de Deus ao seu povo, para que Israel se voltasse para o Senhor. E ele destaca: clamai aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, de como me seguias no deserto, numa terra em que se não se semeia. O Senhor está se lembrando do tempo em que Israel, mesmo no deserto, em um momento de dificuldade, de privações, de perigos à sua volta, Israel se dobrava e se entregava ao Senhor. E desta forma, é como se Deus estivesse dizendo: eu tenho saudade de ti, Israel. Jerusalém, eu tenho saudade da sua afeição, de ver o seu rosto, de ouvir a sua voz, do seu amor quando eras noiva, de como me servias no deserto. E quantas vezes o Senhor tem olhado para nós como igreja e também tem falado: eu me lembro de você.
Eu me lembro de quando você orava. Eu me lembro quando você dobrava os seus joelhos e clamava a mim, do tempo de jejum, de santificação, de plena consagração, quando você cria e confiava na minha palavra. Nós estamos vivendo em uma geração que tem se afastado do Senhor. E o chamado da igreja para o nosso tempo é o arrependimento. É tempo de voltar às primeiras obras, ao primeiro amor, às práticas de quando sentimos pela primeira vez o toque do Espírito Santo em nossas vidas. Quando a palavra de Deus queimou, ardeu em nossos corações. Quando orávamos e tínhamos desejo, prazer, alegria de estar em comunhão com Deus. Israel estava vivendo debaixo da provisão do Senhor, mesmo em meio ao deserto. A palavra de Deus nos testemunha que a roupa do corpo não ficava velha, os sapatos, os chinelos não se gastavam com o passar dos dias. Durante a noite, labaredas de fogo cercavam Israel do Senhor, e pela manhã, uma nuvem com sombra também os levava. Israel provou do poder de Deus, vendo o mar vermelho se abrindo e eles passando a pés enxutos até o outro lado. E diante desses sinais, milagres, provisões e maravilhas que o Senhor operou, eles chegaram em Canaã, o lugar da promessa, uma terra que emana leite e mel. Mas quando eles entraram para viver a promessa de Deus, que o Senhor trouxe aos seus corações ainda no Egito, Jeremias é levantado como profeta para dizer que o Senhor desejava o seu povo de volta, a comunhão do seu povo. E diante desta palavra, o Senhor usa o profeta para falar a respeito dos sacerdotes, a respeito daqueles que guardavam a lei, dos pastores, dos profetas, dizendo: os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Quantas vezes oramos para viver as promessas de Deus em nossas vidas, e no momento de desfrutar estas promessas, na primeira oportunidade que temos, nos esquecemos do Senhor. Nos esquecemos que se chegamos até aqui foi porque a forte mão do Senhor nos sustentou, nos tornando como estes sacerdotes que não perguntam onde está o Senhor, como estes guardadores da lei que já não vivem mais a palavra de Deus, ou como pastores que se perderam no caminho, e profetas que falavam de coisas do seu próprio coração, ao invés de ter um compromisso com a palavra de Deus. Não podemos ser esta igreja. Não podemos estar vivendo a promessa de Deus sem o Senhor. Precisamos reconhecer que o mais importante em nossas vidas é a presença viva do Espírito Santo sobre nós. O Senhor se lembra da sua afeição. O Senhor se lembra do seu amor como noiva. O Senhor se lembra da sua fidelidade em meio aos desertos da vida. E neste momento de viver a Canaã do Senhor, o cumprimento das promessas, não podemos trocar o nosso Pai, o nosso Deus, por coisas de nenhum proveito. Nada deste mundo ou desta terra pode roubar do nosso coração a alegria e o amor pelo Senhor. Não podemos andar atrás de coisas sem proveito. Não podemos ser como o povo de Israel neste momento do profeta Jeremias, que o Senhor irá dizer no verso 13:
me trocaram o manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Nós temos a pessoa do Espírito Santo habitando em nossas vidas. Deus conosco, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. E diante do manancial de águas vivas, não podemos ser aqueles que querem cavar cisternas que não são capazes de reter as águas do manancial de vida eterna. Ou seja, não deixe o Senhor por qualquer bem deste mundo. Não troque o Senhor por aquilo que não tem valor na eternidade. A palavra de Deus nos fala: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. É tempo de arrependimento sobre as nossas vidas. Que esta palavra que o Senhor está dizendo para nós como igreja: eu tenho saudade de ti, eu tenho saudade da tua afeição, de te ver, de te contemplar. Que esta palavra possa trazer vida ao nosso coração, gerando arrependimento, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se um dia caímos, tropeçamos, trocamos o Senhor por coisas sem proveito, deixamos o manancial de águas vivas para cavar cisternas próprias sem valor algum, que neste momento possamos nos lembrar disto, nos lembrar do lugar que caímos e sem medo voltarmos, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, me perdoa, eu quero recomeçar, eu quero viver uma nova vida. Perdoa os meus pecados, purifica-me, ó Deus. Perdão pelo tempo perdido, perdão por ter deixado a tua palavra, perdão por ter deixado a vida de oração. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero te amar de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento. É tempo de arrependimento. Viva esta palavra. Deixe o Senhor transformar a sua história. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se lembrarmos de onde caímos, teremos a certeza que o Senhor nos levantará e nos colocará de pé. Ele se lembra de você. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.